Olá amigos, ADVJus no ar, feito com aquele carinho e compromisso, porque afinal você merece. Muito obrigado por me acompanhar sempre aqui na TV, redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn, ok? Olha, estamos felizes da vida, tá? Com tantos inscritos aí em nosso canal do YouTube. E se você por acaso ainda não é inscrito, o faça por favor. E te agradeço também por isso. Você vai ver no programa de hoje ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial, com 2 participações, prestação de serviços ADVJus, vocabulário jurídico, estante jurídica, entrevista ADVJus e momento divino. É comigo aqui agora, no ADVJus. Fique aqui. Legal, iniciando o nosso programa com essa notícia jurídica, olha só que interessante, né? Projeto de lei prevê pena de prisão e multa para quem usar escapamento barulhento. Demorou, hein? Trata-se de uma prática que há muito tempo deveria ter sido banida do dia a dia dos brasileiros, pois configurar-se um verdadeiro desrespeito à vida humana, né, à sobriedade. O projeto de lei 4.573, agora de 2025, o deputado Kim Kataguiri propõe que as regras sejam endurecidas para os habituês da prática, né, da prática do barulho, né, do escapamento barulhento. E o pessoal fala que é moto, mas não é só moto não, tá? Vamos fazer justiça, né? Tem carro aí também que são complicados, caminhões e tal. Olha lá, o artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que penalidades mais duras devem ser aplicadas aí, né, para quem insistir na prática que configura-se essa infração, portanto. Sendo o texto aprovado, motoristas reincidentes poderão responder por prisão de 15 a 30 dias mais multa. Pouquíssimo, hein? A justificativa para a apresentação do projeto de lei é tentar dar um basta, ou ao menos, né, minimizar a condenável prática, onde utiliza-se escapamentos adulterados para amplificar o barulho dos veículos, ocasionando comprovados danos à saúde humana. O PL, né, o projeto de lei, será analisado por comissões e, caso seja aprovado, proporcionará sem dúvida sensível alívio aos ouvidos dos brasileiros. Nossa fonte, Câmara Federal. Sequência do ADVJus. Agora, direito imobiliário, com a competência de sempre com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja. Olá, amigos do ADVJus. Hoje falaremos do tema se a imobiliária tem como identificar a documentação falsa na locação. Para respondermos essa pergunta, veja, traremos aqui a importância da parceria entre o jurídico e a imobiliária. E por que isso? Porque é o jurídico, através de um advogado especialista em direito imobiliário, que irá implementar certas rotinas dentro da imobiliária. E qual seria a ideia dessas rotinas dentro da imobiliária? Justamente para evitar ou, no mínimo, reduzir substancialmente falhas ali na prestação de serviços. Para que a gente fale sobre essa identificação, é importante que nós entendamos que a imobiliária tem o que a gente chama de diligência habitual, que são certos procedimentos que a imobiliária deve realizar ali no dia a dia da gestão da locação, entre eles a validação dos documentos. A validação dos documentos seria o quê? A análise daquela documentação do locatário, né? Para saber se aquela documentação ela é legal, né? Porque muitas vezes, hoje com a digitalização dos processos, a imobiliária solicita tão somente cópia simples daquela documentação e isso, logicamente, dificulta a identificação de falsificações. Também a análise cadastral daquele locatário, capacidade de pagamento e outros procedimentos ali na rotina daquela imobiliária. Então, quando a imobiliária recebe aquela documentação, cabe a ela averiguar as circunstâncias da segurança daquele negócio e se era possível, dentro dessa análise, identificar indícios que ali havia uma falsificação
naquela documentação. Então, sim, é possível, sim, a imobiliária identificar essa falsificação para evitar que hajam aí problemas, tais como esse que nós identificamos aí em um episódio recente aqui em Ribeirão Preto. Em breve, retornaremos com mais tópicos de direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima. Legal demais, muito obrigado, doutor. Agora, vocabulário jurídico, momento do desafio. Olha só, você sabe qual a diferença de vara criminal e vara de execução penal? Pessoal da advocacia tem certeza aí que sabe, né? Mas as pessoas têm aquela dificuldade, a gente vai trazer a resposta para você no intervalinho, tá? Agora uma utilidade pública aqui do nosso programa aqui do ADV Jus, isso mesmo, tá? Nós pensamos em você. Olha só, um perigo que ronda aí, né? Muita gente, tá? É justamente o perigo da ingestão involuntária do metanol. Só para esclarecer, né? Tem acontecido muitas mortes por aí, que a gente está ouvindo falar na mídia principal, né? A mídia famosa, a grande mídia, vamos assim dizer. O metanol, que é extremamente tóxico, portanto nocivo à nossa saúde, à saúde humana, ele está aparecendo como possível causador dessas mortes que eu acabei de me reportar, que estão surgindo no Brasil por adeptos aí de drinks, né? A pessoa pede o drink, ela mal sabe o que ela está pedindo, tá? E justamente o motivo alegado dessas mortes, né, já comprovado, é de intoxicação por esse elemento aí chamado metanol. Como eu disse, a grande mídia vem divulgando a ocorrência de surgimentos de mortes de pessoas que consumiram drinks de uísque, gin, vodka. E eles estão completamente adulterados. Inclusive, os exames posteriores apontaram sim que o metanol está entre os componentes que compõem essas bebidas. Infelizmente, né? E o pior é que essas bebidas podem estar sendo comercializadas aí em estabelecimentos idôneos, legalizados, isso mesmo, sem o conhecimento do proprietário. Compra tudo certinho lá naquele fornecedor, mas lá no meio vem aquele lote e ele nem está sabendo, né? Agora, como trata-se de um gravame contra a saúde pública, todo cuidado é pouco, né? As investigações prosseguem e as autoridades pedem atenção ao consumo. Todo cuidado é pouco. Mais uma ADV especial, agora prática processual penal. Dr. José Ricardo Romão. Veja. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. A briga generalizada que marcou o fim da luta entre o Acelino Popó Freitas e o Vanderlei Silva traz muitas dúvidas sobre o crime de lesão corporal. Por primeiro, nós precisamos esclarecer que o crime de lesão corporal ele é definido como uma ofensa à integridade corporal ou saúde, isto é, como todo e qualquer dano ocasionado à anormalidade funcional do corpo humano. Ele é, portanto, qualquer dano à integridade física da pessoa, desde que, obviamente, não haja o intuito homicida, isto é, de retirar a vida da vítima. O que muitos nos perguntam e como que é o caso das lesões esportivas, né? Vamos lá, neste caso, a violência ela é inerente a determinadas práticas esportivas, tal como o boxe, né? A lesão, ela prevista pelas regras do direito desportivo, e mesmo o desdobramento natural e previsível do jogo, do esporte, não constitui crime, tá? Se o Estado ele regulamenta, por exemplo, o boxe, não pode o Estado, ao mesmo tempo, considerar a sua prática um crime. Os riscos das lesões, até mesmo da morte, elas são toleradas diante das regras do esporte. Um outro exemplo, uma falta violenta numa partida de futebol para evitar o gol, né? Ela deve ser punida dentro das regras do desporto e não criminalmente. Só haverá crime quando houver excesso praticado pelo agente. Por exemplo, um pontapé de um jogador de futebol e um outro jogador fora de qualquer contexto do jogo normal, né? Isso não tem nada a ver com esporte. E uma lembrança clássica, por exemplo, é a mordida do boxeador Mike Tyson na orelha do seu adversário. Esse fato também não tem qualquer relação com a luta e, portanto, é crime, né? As lesões sofridas por Popó, por Vanderlei Silva durante a luta, elas não são crimes. O lamentável fato ocorrido com o encerramento da luta entre as equipes, daí sim teremos a incidência de crimes, tal como o crime de lesão corporal. Ficou claro? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no ADV Especial.
Ok, muito obrigado, doutor. Agora uma prestaçãozinha de serviços aí, ó. Você pode ser multado por infração de trânsito se acontecer isso aqui. Inclusive, muitas pessoas podem nem se dar conta, né? Mas olha só, não usar o limpador de para-brisas em dia de chuvas, né? Seja lá pelo motivo que for, tá quebrado, tá com o probleminha ali na borrachinha que, né, pode me riscar o vidro, isso não tem desculpa, tá? Não está funcionando, multa de R$ 195 e é considerada, sim, uma infração grave. Eu acho que você não sabia, né? E olha assim, essa daqui já o pessoal sabia, assim, estacionar distante do meio-fio, ali com mais de 1 metro de distância, também aí é demais, né? Mas a multa também é de R$ 195,24 e é também considerada a infração grave. Agora eu lembro a você, né, que falou, também 1 metro, olha lá, mas também se você estacionar entre 50 centímetros, né, 50 centímetros até 1 metro de distância, tem muita gente que estaciona nesse patamar aí, também é multa, mais barato um pouquinho, tá? R$ 88,38, R$ 88,38. Bom, vamos aí observar então a distância, inclusive, para estacionar e livrar-se das multas, ok? Agora o momento do cafezinho aqui no ADV Jus, volto na sequência, conto com a sua audiência. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Diferença entre vara criminal e vara de execução penal. Vara criminal é a encarregada de julgar os processos, né, que envolvem pessoas acusadas de cometerem crimes. Já vara de execução penal, ela é a responsável por acompanhar o cumprimento das penas impostas pelas varas criminais e júris populares. Legal, de volta então com o ADV Jus TV de hoje. Você está gostando do nosso programa? Por favor, mande-nos o seu feedback. O nosso endereço para a sua resposta é programa@advjus.net. Mande para cá a sua resposta, quero saber, ok? Agora, pergunte ao ADV Jus. Essa pergunta nos chegou aí em nosso canal do YouTube, justamente aí, inclusive por esse endereço que eu acabei de falar, tá? Que é programa@advjus.net. E a pergunta foi a seguinte, com certeza um colega iniciante da advocacia. O marketing jurídico é o mesmo para todos os advogados, para todas as advogadas? Olha, a resposta é do professor Alexandre Mota. O do professor Alexandre Mota tem várias obras aí a respeito do tema, né? E para nossa honra e alegria já esteve aqui em nosso ADV Jus TV, inclusive pessoalmente, e ele vai trazer a resposta para você. Veja. Essa é um grande ponto do marketing que as pessoas muitas vezes não entendem. Se você entrar na internet, você vai ver muita gente vendendo o marketing como se fosse uma coisa única. E não é. O ponto principal é que marketing jurídico é a análise pontual daquela carreira, daquele escritório, daquele objetivo. Não existe marketing que seja um marketing que sirva para todo mundo. Então, desde 2002, quando eu abri o Grupo Inrise, eu criei a metodologia de fazer a análise do escritório, criar um plano completo de marketing, não só com uma ou outra ferramenta, mas um planejamento adequado para o escritório e a implementação através do próprio braço do
escritório, uma pessoa interna ali sendo comandada por mim para que implementasse essas rotinas de marketing. Certo. Então, marketing é estudo, é análise individual daquele caso para se pensar numa estratégia única para aquele caso. Só para você ter uma ideia, exemplificando isso, desde 2002 eu nunca escrevi um plano de ação que fosse igual ao outro. Justamente porque cada escritório, cada carreira tem uma dinâmica completamente diferente da outra. São características diferentes, área de atuação diferente, área geográfica diferente, o perfil do sócio, o perfil do escritório, o perfil do público-alvo, o nicho prospectivo que ele quer. Então é muita coisa diferente para você vender na internet. Né, a gente brinca que existem os picaretas de mercado. vender uma coisa única. Compre essa ideia e ganhe milhões. Né? Então eu brigo muito contra isso. Legal demais, muito obrigado, professor. A gente sempre que pode está aí, né, nos reportando aos ensinamentos do professor Alexandre Mota. Muito obrigado. Agora, a estante jurídica. Excelente, confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito Contemporâneo, Pesquisas, Relatos e Reflexões. Obra em coautoria, volume 1. O direito ao trabalho e a vulnerabilidade migratória. Um olhar Brasil-Argentina. Colaboração do Dr. Luiz Felipe Arcângelo. A publicação é de agora, de 12 de setembro de 2025, em PDF. Excelente, vale a pena você dar uma olhadinha lá, ok? Especialmente na parte aí do Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Excelente obra, recomendamos, ok? Agora, a ADVJus Entrevistas em Release. Olha, meus amigos, todo programa, eu faço aqui um parênteses, né? Eu tenho uma satisfação muito grande do trabalho que a gente desenvolveu. Praticamente aí, né, uma década e meia de portal jurídico ADVJus, né? A gente fez entrevistas com tantos colegas e agora a gente está trazendo algumas entrevistas daquelas pessoas que passaram por aqui, melhor dizendo, não é espanhol, né? E deixaram aí realmente um legado, né, da sua experiência no trato com a advocacia, com o judiciário de uma forma geral. E trazemos hoje para você mais uma entrevista em reapresentação. Confira. O pessoal costuma dizer, né, doutor, que em todas as atividades a pessoa evidentemente precisa buscar assim ali subsídio, buscar esclarecimento. E às vezes o produtor rural ele não tem bastante aquele pensamento, ele quer ver a produção ali, às vezes da fazenda, né? Mas o bom disso é que no agronegócio aí surgem cabeças novas, como a sua, como tantas outras pessoas que a gente fica sabendo aí, e aí vem trazendo essa renovação. Eu tenho a impressão que essa aí é, assim, a grande indicação dessa mudança em favor de quem tem a produção como aí um objetivo principal. O produtor rural ele precisou se modernizar. Não dá mais para levar tanto a agricultura como a pecuária num sistema extrativista, né? Precisou se modernizar e, inclusive, houve uma necessidade do produtor rural passar a entender não somente da propriedade, porque o produtor rural ele entende de quanto ele deve jogar de calcário por hectare, ele entende de muitas coisas técnicas, mas ele não entendia ou ele era carente em saber em questões ambientais, problemas relacionados à parte ambiental de dentro da propriedade. Até mesmo por isso que surgiu esse trabalho nosso de fôlego para levar até o produtor rural o conhecimento relacionado com o meio ambiente. Certo. Interessante. Inclusive, né, doutor, uma questão muito importante que o senhor aborda no livro é com relação à defesa penal de crimes ambientais. Isso é uma coisa muito importante e de necessidade de conhecimento, né? Perfeito, exatamente. Antes, eu quis fazer um trabalho, minha dissertação de mestrado é sobre a parte ambiental, e eu sempre quis fazer não só comentários à Lei 9.605 de 98, que é a lei que trata de crimes ambientais. Eu quis fazer um trabalho mais denso. Por isso eu também coloquei no livro
em forma de perguntas. O livro tem 753 perguntas sobre crimes ambientais que são respondidas ao longo do texto. E também eu trouxe 30 teses criminais defensivas. Ou seja, impossível, Marco, o livro... Se o livro chegar até qualquer advogado, ele terá êxito na elaboração de qualquer defesa criminal na parte ambiental. Vai contemplar qualquer dúvida que às vezes alguém possa vir a ter. Exatamente, exatamente. Agora, doutor, especificamente, né, o que o senhor acha, né, da atuação, inclusive a gente esteve falando isso a respeito desse tema aqui nos bastidores, né, da atuação de representantes, né, do MP no tocante às questões ambientais que envolvem ali alguma implicação no qual também está envolvido o produtor rural, doutor? Olha só, o Ministério Público é o fiscal da lei, ele é o dono dos litis, ele é o dono da ação penal, principalmente, por exemplo, no que envolve a parte de meio ambiente, e especificamente sobre crimes ambientais, onde toda a ação penal é uma ação penal pública incondicionada, e o Ministério Público sempre fez um trabalho muito bonito, né? Em algumas situações, como em tudo na vida, existem alguns excessos e, como estávamos falando, somente o especialista conseguirá conter alguns abusos que eventualmente possa o órgão acusador esboçar. Né? Mas é sempre interessante, por isso que é necessário que saibamos conhecer o direito que estamos atuando. Isso é importante. Na verdade, o que o senhor está falando, doutor, nada mais é que a gente sabe muito bem, né, da capacidade de vários colegas aí que atuam, por exemplo, na área do processo civil. O que o doutor Paulo está aqui falando e reforçado por mim é que questões que envolvem direito ambiental, um direito específico, na qual o Ministério Público evidentemente tem ali a faca e o queijo na mão, ele precisa sim de um profissional que tenha aquele conhecimento específico, que ele seja especialista, não é isso, doutor? Exatamente. Principalmente para que o advogado que fala em nome do cliente não faça acordos de forma assodada, de forma precipitada, principalmente por fato atípico, leia-se, questões que não envolvem crimes ambientais, ou mesmo por eventuais termos de ajustamento de conduta, os TACs, sem necessidade. Então, o advogado sentirá a oportunidade e a necessidade de fazer o acordo quando conveniente, quando for interessante para o cliente. For oportuno, né, doutor? Doutor, agora, o senhor acha que a lei de crimes ambientais, o senhor já até deu um spoiler aí, né, a lei 9.605 de 98, o senhor acha que ela contempla todos os objetivos para a qual ela foi promulgada agora nos dias contemporâneos? Olha, a área criminal, não só na parte ambiental, mas em todos os aspectos, ela deve ser vista como a última ratio, como a última forma de contenção social. Principalmente o meio ambiente, existem outras formas de contemplar a reparação do dano ambiental, ou na via administrativa, ou pela via das ações civis públicas, e o direito penal deve chegar por último, em razão da não incidência ou porque não conseguem resolver sozinhos essas questões. Mas, basicamente, Marco, o que interessa para a lei ambiental é a reparação do dano. Tanto é que todos os acordos na lei de crimes ambientais existe previsão ou de transação penal, ou de suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, o sursi, assim, tudo no sentido de não levar o processo adiante, que nós já chamamos de justiça penal consensual ou negociada, né? Mas isso só existe também, acaba existindo, porque a intolerância em algumas vezes que a gente enxerga do órgão acusador, e não obedecer certos princípios de direito penal, como o princípio da lesividade, ofensividade, princípio da intervenção mínima em seus aspectos de fragmentariedade e subsidiariedade.
certo? Se houvesse o atendimento dessas questões, não haveria tanto interesse na justiça em contemplar esses institutos benéficos, que são medidas despenalizadoras. Legal demais. Meus amigos, agora eu sempre falo que nos finalzinho do nosso programa a gente abre o sorriso, né? Mas eu quero abrir um sorriso um pouquinho antes hoje, é para falar justamente disso aí que você está vendo em nosso programa, né? É justamente a felicidade com o nosso canal do YouTube. Meus amigos, hoje eu quero fazer esse agradecimento especial justamente a você que me acompanha sempre aqui, em especial a quem já está inscrito em nosso canal do YouTube, né? Que é youtube.com/advjusnet. Com satisfação eu registro que atingimos a marca de 7.000 inscritos e para nós é sim um motivo de orgulho e satisfação, pois mesmo porque, né, o rol de inscritos aqui do nosso ADVJus é altamente qualificado e com todo respeito eu sei sim que existem canais aí com milhões de seguidores, milhões mesmos, nós temos 7.000, mas é com a qualificação que a gente realmente tem muito orgulho. Muito obrigado, sim, por você que é inscrito, por você que acompanha sempre o nosso ADVJus, especialmente lá em nosso canal do YouTube. Obrigadão. Agora sim, sorriso, né? Momento divino. Vinho é tudo de bom. Oferecimento La Bottiglia. Confira. Wakefield Syrah. Um vinho australiano feito com a sua uva ícone, que é a Syrah, apresenta uma coloração bem intensa, é um vinho com bastante potência aromática e também de sabores. Você vai encontrar aqui pequenas notas de especiarias, mas muita fruta. No paladar você também vai ter um vinho muito redondo, muito tranquilo até de se beber, uma graduação alcoólica um pouquinho mais alta, como tradicional dos vinhos australianos, mas um vinho sensacional, muito fácil. Tá? É um vinho que você só vai encontrar aqui na La Bottiglia. Ok, o melhor vinho é aquele que você gosta, daquele que gostamos. ADVJus, finalzinho. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. ADVJus, estou ligado, ADV Especial, vem para cá fazer parte. Você também. Um forte abraço. Até o próximo.